Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando 2024 e como vocês perceberam, né, um dos temas do canal aqui, talvez um dos principais, né, é a questão da política, é a discussão do cenário político. E 2024 vai ser um ano com muitas eleições no mundo, né? Vai ser um ano com muitas eleições e com eleições em lugares muito importantes para a gente ficar de olho. E como a gente já não gosta de falar desse tema aqui, né? Eu vou listar aqui para vocês os processos eleitorais para a gente ficar de olho nesse ano de 2024, né? E aí a gente vai também não só listar esse processo, mas eu já adianto aqui que eu vou tentar fazer uma cobertura dessas votações, desse processo eleitoral, mundo afora, né? Então, quais eleições a gente tem que ficar de olho para 2024? O primeiro processo, né, e talvez o principal do ano, é o processo eleitoral dos Estados Unidos, né? Que a gente vai ter uma eleição presidencial nos Estados Unidos muito importante, uma das eleições presidenciais talvez mais importantes da história dos Estados Unidos, porque a gente vai ter a reedição, né? Possivelmente a gente vai ter a reedição de Biden versus Trump, com a diferença que dessa vez o Trump vem muito forte. O Biden está sendo muito questionado e a possibilidade de uma vitória, de uma volta do Trump é muito forte em um cenário em que o trumpismo e a sociedade dos Estados Unidos está altamente polarizada e altamente radicalizada, né? E aí a gente tem uma situação para ficar de olho, que é a possibilidade de volta do Trump. A depender das pesquisas que estão sendo divulgadas agora, o Trump ganha a eleição. Ele lidera na votação total e ele lidera em uma série dos battleground states, né, que eles chamam ali dos estados pêndulos, né, onde tem disputa, né, que são esses estados que uma eleição é democrata, que outra eleição é republicano, e vai variando, né? Então, o Trump tem liderado nesses estados e ele pode ser uma pedra no sapato do Biden nesse processo aí de 2024. E aí uma outra questão também para ficar de olho nas eleições dos Estados Unidos é a questão da terceira candidatura, né? Lá é um país que informalmente é um país bipartidário, porque o sistema eleitoral força um bipartidarismo, mas existem candidaturas independentes. E o terceiro colocado é o Robert Kennedy Jr., né? Que ele é filho do Robert Kennedy, né? O ex-senador, irmão do John F. Kennedy, e ele está em terceiro lugar e está pontuando muito bem nas pesquisas e talvez pode até surpreender, né? Eu não acho que o bipartidarismo vai ser rompido, mas isso mostra ou está dando alguns sinais da falência desse sistema bipartidário. E aí é bom a gente ficar de olho também, né? Existem outras candidaturas também independentes, mas a principal é a do Robert Kennedy Jr., que vem aí com uma linha também meio antissistema, meio confusa. Ele se diz um democrata, né? Um Kennedy democrata, né? Mas muita gente coloca ele no campo conservador, ele tem algumas posições polêmicas sobre a questão da vacina e tudo mais. E ele também está tentando emular um discurso antissistema que, em parte, pega um eleitorado do Trump, né? E aí é bom a gente ficar de olho. O clima lá nos Estados Unidos é de muita polarização. O Trump está sendo retirado das urnas pela justiça em alguns estados, só que são estados democratas. Então a gente pode ter uma situação até meio sinistra do candidato republicano não estar nas urnas em certos estados e ainda assim ganhar a eleição, o que pode aprofundar a divisão e a radicalização da sociedade nos Estados Unidos, né? E aí, uma outra eleição também para ficar de olho, que é o nosso irmão do norte aí na América Latina, né? Que é o México, né? Que é o segundo país mais importante da América Latina e é o irmão do sul, né? Dos Estados Unidos, né? Vai ter eleição no México esse ano. Lá o país é governado pelo López Obrador, né? Que é um cara de centro-esquerda, um cara com uma pegada nacionalista, tem até uma veia mais populista no sentido da comunicação política, e ele está fazendo um bom governo, ou pelo menos um governo bem aprovado pela população, e está em vias aí de indicar a sua sucessora, né, que é a ex-prefeita da cidade do México, a capital do México, a Claudia Sheinbaum, pelo partido dele, né, o Morena, né. E aí, muito provavelmente, o México vai ter a primeira presidente mulher da sua história, já que a principal liderança da força de oposição também é uma mulher, né. E aí a gente tem que ficar de olho também nessa eleição, especialmente para essa dinâmica aí, se vai mudar, se não vai mudar. Eu aposto, e aí a gente vai desenvolver isso ao longo do ano, né? O México ele está com um governo estável, ele tem um governo que conseguiu fazer uma gestão razoável da pandemia, um governo altamente popular, um governo que está representando alguns interesses populares interessantes.
E isso está dando algumas conquistas políticas, né, para o Obrador e para o movimento dele, né, que ele chama de quarta transformação, né? Então, assim, a preço de hoje, eu apostaria na continuidade do projeto lá do atual governo e na continuidade desse modelo aí, dessa política que eu descrevi aí para vocês. E aí a gente também vai comentar desse processo eleitoral do México, né? E aí um terceiro país também para a gente ficar de olho, né? Esse é um pouquinho mais longe, né? É a Índia. A Índia tem a maior democracia do mundo, com quase 1 bilhão de eleitores. E a eleição lá é sinistra, dura dias, dura mais de um mês a eleição. A Índia é um sistema parlamentarista e por muito tempo ela foi governada pelo Congresso do Povo Indiano, né? Que é o partido do Gandhi, inclusive, o partido que liderou o processo de independência da Índia e que gerou figuras assim notáveis, com destaque para o próprio Gandhi, para o primeiro-ministro, o primeiro, né, que assumiu a Índia depois da independência, o Nehru, e também a Indira Gandhi, que é uma das referências quando você fala de liderança feminina na política, e eu sugiro, inclusive, pesquisarem sobre ela, que ela tem uma história muito interessante, né? E aí a Índia, ela é governada desde 2014 pelo BJP, né, que é tradução que eu achei aqui é Partido do Povo da Índia, que é uma linha nacionalista e descrito geralmente como de direita, né? Só que ele é uma direita diferente do que a gente está acostumado, porque ele é um partido de direita nacionalista, ele tem um viés mais estatista de fortalecimento do bem-estar social, e no eixo econômico, como eu já falei, ele é mais estatista, só que ele é mais conservador no aspecto social, no aspecto político, inclusive com muitas polêmicas e tudo mais, né? A Índia, ela é muito interessante de observar, e é por isso que eu estou colocando aqui, porque ela é um país muito importante, ela está nos BRICS, ela tem a maior população do mundo e ela está passando por um processo de desenvolvimento muito absurdo, né? Crescendo a taxas absurdas por conta de um projeto de desenvolvimento, né, de décadas que ultrapassa essa dicotomia de direita e esquerda. E aí, para vocês terem uma ideia, a Índia, ela saiu com seu programa espacial atrás do Brasil e ela foi o primeiro país a mandar uma sonda para o Polo Sul da Lua em 2023. E o nosso programa espacial está parado, né? Para vocês verem a nossa situação, né? E aí cabe refletir o que eles têm feito de certo e o que a gente tem feito de errado, né? Eles estão crescendo a níveis absurdos, é um país ainda muito pobre, mas é um país que daqui a pouco, inclusive, vai passar o Brasil se continuar nesse ritmo de desenvolvimento que eles estão tendo, né? E aí, o governo lá está tendo altas taxas de crescimento, a popularidade do primeiro-ministro Narendra Modi é muito alta, e eu acho que eles vão crescer e eles vão ter uma vitória eleitoral lá, eles vão ter uma continuidade do atual partido no governo com a continuidade do governo do Modi, né? E também, né, um outro país que vai ter um processo eleitoral importante nesse ano é o Reino Unido, né? Que já tem um momento muito conturbado na política, né? O Partido Conservador do atual primeiro-ministro Rishi Sunak, ele está muito rejeitado e ele vai ter uma dificuldade muito grande para se manter no poder. A crise política lá no Reino Unido, especialmente depois do Brexit, né? Teve ali a crise de 2008, em sequência teve o Brexit, e eles estão numa instabilidade política muito absurda, né? A crise lá é tão bizarra que a antecessora do Rishi Sunak, né, a Liz Truss, ela ficou um mês no cargo. E ela chegou representando a ala mais à direita do Partido Conservador, homenageando a Margaret Thatcher e tudo mais, e chegou falando que ia tocar o terror na economia e simplesmente arrumou uma crise violenta e teve que sair escorraçada do cargo. E aí, quem pode ganhar é o Partido Trabalhista, né? Quem está liderando as pesquisas lá no Reino Unido é o Partido Trabalhista, liderado hoje pelo Keir Starmer, que, na minha opinião, é um Fernando Haddad britânico, né? Um picolé de chuchu que veste vermelho, né? E aí, o Partido Trabalhista ele também veio num processo muito conturbado, porque depois da Margaret Thatcher, né, o Partido Trabalhista, que sempre foi marcado pela centro-esquerda, por políticas bem avançadas em questão de direitos sociais, ele deu uma guinada muito violenta para a direita com o Tony Blair, né, que é o chamado novo trabalhismo, né? E aí, depois de muito tempo dessa dominância da ala direita do Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn, né, que é uma liderança da ala mais à esquerda, assume a liderança e ele tem um desempenho muito forte nas eleições ali em 2017 contra a Theresa May, que era a primeira-ministra, que ela estava arrumando uma confusão do caramba com o Brexit, que estava dando muito problema,
E o Corbyn quase ganha a eleição ali em 2017, quase leva uma vitória muito forte do Partido Trabalhista, só que ele comete um erro muito brutal em 2020. Depois que a Theresa May sai do cargo, né, assume o primeiro-ministro do Reino Unido, assume o Boris Johnson, né? E aí o Boris Johnson, ele faz uma eleição, ele chama uma eleição em 2020, e essa eleição eles não estavam conseguindo fechar um acordo de qual acordo seria para sair da União Europeia, e isso estava dando uma crise econômica, uma crise política muito forte. E aí o Boris Johnson chama a eleição para decidir a questão do Brexit. E o Partido Trabalhista, na época, ele já tinha força no parlamento, ele estava quase empatado em número de deputados, ele já tinha força para poder barrar esse pedido de eleição. E aí o Jeremy Corbyn ele toma a decisão como liderança do Partido Trabalhista de permitir a eleição, achando que ele faria uma votação sobre a disputa econômica, que ele tinha maioria na sociedade, e aí a eleição, na verdade, é uma eleição sobre o Brexit, né? E aí o Boris Johnson puxa o slogan do Get Brexit Done, né? Ou faça logo isso acontecer, ou resolva logo isso, e ele tem uma vitória avassaladora contra o Corbyn, contra os trabalhistas, e o Jeremy Corbyn então tem que sair do cargo, depois também de muita pressão, de muitas acusações até injustas de antissemitismo contra ele, e aí ele sai do cargo e aí assume o Keir Starmer, que volta a dar essa guinada à direita e está cada vez mais à direita, e agora está em vias de assumir o governo, dado que nas pesquisas ele está numa posição avassaladoramente à frente do Partido Conservador, né? Os trabalhistas estão ali com quase 50% da intenção de voto e o Partido Conservador ali patinando perto dos 25% e tudo mais. E aí o Partido Trabalhista está a caminho de assumir o governo lá no Reino Unido, né? E aí também um outro país que vai ter um processo eleitoral nesse ano é a Venezuela. O governo Maduro vai encontrar o maior desafio da sua história desde quando ele começou a governar, porque a Venezuela ela passa por um momento em que o governo ali, o Maduro, ele precisou ceder para a oposição, ele abre uma negociação e assume que vai organizar eleições livres com observadores internacionais, e isso fortalece a oposição para tentar tirar ele do poder pela via eleitoral, né? E aí a oposição se une em torno da Maria Corina Machado, que é uma candidata da oposição, da ala direita da Venezuela. E só que aí parece que a justiça venezuelana também está querendo caçar a candidatura dela e tudo mais, e está dando uma confusão do caramba, né? O Maduro, ele tem um desafio porque ele prometeu eleições livres, o cenário econômico ele deu uma aliviada para o governo, porque a guerra na Ucrânia fez com que o petróleo da Venezuela fosse exportado para países que não estão comprando petróleo da Rússia. Os Estados Unidos levantaram algumas sanções e o Juan Guaidó está lá em Miami curtindo a sua vida de turista, né? A situação da Guiana também entra em jogo, com muita gente falando que o governo venezuelano ele fez essa movimentação ali em relação à Guiana para poder buscar unidade interna, para poder ganhar a eleição e ganhar uma força maior nesse processo que vai ser um desafio para o governo, né? E aí, por fim, tem o Brasil, né? A gente vai ter eleição municipal no Brasil, todas as câmaras de vereadores, todas as prefeituras vão ser renovadas, né? E aí a gente vai ter um teste dessa polarização do Lula com o Bolsonaro, né? E aí a gente vai ver até que ponto o Lula consegue uma vitória contra o bolsonarismo nas eleições, até que ponto a oposição consegue, e especialmente o bolsonarismo, né, consegue impor derrotas para o Lula, né? E aí é interessante porque nem sempre a disputa eleitoral nos municípios reflete a questão nacional, né? Em 2020, o bolsonarismo sofreu fortes derrotas nas eleições municipais por conta, claro, da gestão da pandemia, que foi uma porcaria, e também porque muitas vezes a questão local ela se sobrepõe à questão nacional. Então a pessoa ela está preocupada se tem médico, se tem rua asfaltada, se tem educação, e aí às vezes essa questão Lula versus Bolsonaro, essa questão da polarização, acaba ficando de fora. Por isso que, inclusive, o tal do Centrão tem muito prefeito no Brasil, porque eles estão ali fora dessa polarização, dessa discussão, e estão buscando ali alguns pontos diretamente ali com a vida da população, né? Então você vê partidos como o MDB, o PSD, com muitas prefeituras no Brasil, né? E aí também, além do Brasil, é bom destacar menções honrosas, né? E a principal é a da Rússia, né?
Vai ter eleição na Rússia, mas assim, a gente já sabe o que vai acontecer lá e quem vai ganhar, né? Então, por isso que não precisa ter muita discussão, né, gente? E aí, assim, queria agradecer, né? Queria já pedir para deixar o like, deixar aí a sua inscrição se você não é inscrito, ativar as notificações, né, para vocês receberem as notificações aí quando saírem os vídeos, né? A gente vai tentar fazer uma cobertura dessas eleições, né? E podem esperar isso aí durante o ano, né? Vou deixar o meu canal no Telegram na descrição, caso vocês queiram me acompanhar por lá. Vou deixar o meu servidor no Discord para a gente trocar uma ideia aí se vocês quiserem. E o meu canal no WhatsApp, né? Um grande abraço aí para todo mundo e até mais.